eu percebo que existem extremos aqui do que se diz respeito ao esforço. De um lado, uma motivação para o esforço voltado para conquistas materiais muito evidentes, muito terrenas e até mesmo muito efêmeras. Do outro lado, pessoas que não conseguem enfrentar a dor ou a cruz necessária para conquistas elevadas. Então, diante desse tema, do esforço, eu escrevi um ensaio literário e esse ensaio está publicado aqui nesse opúsculo, A Ética do Esforço, que você vai ouvir agora um comentário. Eu convido a que você também leia o livro por completo. Para acessar o impresso, vai estar aqui no link na área de descrição ou no primeiro comentário fixado. Aproveite o comentário sobre o livro A Ética do Esforço, o peso das coisas importantes. Olá! Hoje a gente vai mergulhar em A Ética do Esforço, um livro que lança uma pergunta bem ousada. E se essa nossa busca sem fim por uma vida mais fácil for, na verdade, o que está deixando a gente doente? O autor já começa jogando essa provocação na nossa cara. Ele está falando direto para a nossa cultura do quero agora, do rápido, do sem esforço. E aí fica a pergunta, né? Ao fugir de qualquer tipo de dificuldade, do que a gente está adoecendo de verdade? E aqui ele coloca em contraste duas lógicas de vida. Pensa assim, de um lado, essa leveza artificial. Ela te deixa ágil, mas também muito frágil. A gente está sempre pronto para começar algo novo, mas quase nunca para ficar. Do outro lado, tem a profundidade real, que, claro, exige tempo, exige constância, exige a coragem de fincar raízes. E é isso que o autor vai chamar de doença da leveza. Bora entender um pouco melhor como a nossa cultura começou a tratar a dificuldade não como uma parte do caminho, mas como se fosse um erro a ser eliminado a qualquer custo. A grande promessa do nosso tempo é essa: resultado sem processo, ganho sem ter que percorrer o caminho. Só que o livro argumenta que, quando a gente rejeita todo tipo de peso, a gente não fica mais feliz, a gente só perde a espessura da alma. A gente fica, sabe, mais raso. E a gente vê isso em tudo, né? Nos estudos, onde a gente quer aprender sem o tempo da maturação, nos relacionamentos que ficam descartáveis na primeira briga, até na vida espiritual. E o resultado é um cansaço que, olha que louco, não vem do excesso de peso, mas do vazio, do sentido que se perdeu pelo caminho. Ok, se essa é a doença, qual seria a cura? O livro propõe o que ele chama de uma ética da permanência. A ideia aqui é dar um novo significado para o esforço, tirar ele dessa caixinha da produtividade e colocar ele no centro da nossa vida interior. E aqui está a virada de chave. A palavra esforço vem do latim ex fortiaria, que significa literalmente tornar-se forte. Ou seja, não é sobre sacrifício por sacrifício. O esforço é aquilo que nos fortalece para a gente conseguir sustentar o que a gente mais valoriza na vida. O autor muda completamente o nosso foco. O esforço que realmente importa não é aquele que busca aplausos, likes ou uma recompensa no final. Na verdade, ele é a nossa resposta mais íntima. É a forma concreta da nossa fidelidade àquilo que a gente acredita que é verdadeiro e bom, principalmente quando ninguém está olhando. Essa frase aqui inverte totalmente a nossa lógica. A gente tende a pensar que disciplina é o contrário de liberdade, né? Mas o autor diz que ela é a guardiã da liberdade. É a estrutura que nos permite ser livres de verdade, que nos torna capazes de honrar nossas próprias decisões e promessas. E o livro traz exemplos do dia a dia, exemplos poderosos, pessoas que, com seus gestos de fidelidade, literalmente sustentam o mundo. Elas não fazem isso por reconhecimento, mas por um senso profundo de vocação e de amor. É o esforço como um serviço silencioso. E o autor não fica só na ideia, não. Ele estrutura essa jornada para a gente redescobrir o esforço em 3 etapas bem claras. Então, a obra começa com esse diagnóstico da nossa cultura, depois passa para a proposta de reabilitar o esforço como uma virtude e termina mostrando como esse esforço se transforma num testemunho vivo, numa forma de amor concreto. No final das contas, toda essa discussão nos leva a um convite. Uma reflexão sobre o que o esforço pode de verdade ensinar pra gente. Essa frase é talvez a mais poderosa do livro.
O esgotamento de verdade não vem de carregar um peso que tem sentido para você. Ele vem do vazio, dessa agitação toda que não leva a lugar nenhum. É por isso que recuperar essa inteligência moral do esforço é um jeito de encontrar uma paz que não vem da ausência de problemas, mas da coerência entre o que a gente acredita e o que a gente faz. É um caminho de amadurecimento de verdade. E o livro termina não com respostas prontas, mas com perguntas. Perguntas para a gente fazer para nós mesmos. Um convite para uma reflexão honesta, que nos desafia a perguntar em que área da minha vida o esforço precisa ser recuperado. Para a gente pensar naquilo que talvez a gente tenha abandonado cedo demais. Para questionar como que a disciplina pode, de fato, se transformar na minha liberdade. E, por fim, para encarar de frente aquelas dores que a gente evita, mas que poderiam ser, na verdade, os nossos caminhos de transformação. As respostas para tudo isso, claro, são pessoais. E para se aprofundar nessa jornada, a leitura de A Ética do Esforço é, com certeza, o próximo passo.